A paz do Senhor. Essa é mais uma reflexão à luz da Bíblia. Eu quero vos fazer uma pergunta. Qual o verdadeiro templo de Deus? Será que Deus habita em templo feito por mão de homens? Ou nós, como diz lá em Coríntios capítulo 3, não sabe vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Por que será que os líderes, os pastores, a maioria dos religiosos, a ordem eclesiástica das igrejas, a maioria das religiões ensinam que o templo tem que ser mantido com dízimo, com oferta, com a ajuda dos fiéis? Por que será que a maioria dos pastores vive à custa da fé alheia, explorando as pessoas a lhe dar a 10ª parte e até ameaçando eles, dizendo que se eles não der o dízimo e a oferta vão para o inferno? De onde eles tiraram isso? Será que Malaquias 3:10 fala para nós? Ou Malaquias 3:10 foi um mandamento direcionado principalmente ao povo de Israel? Malaquias é a antiga aliança, porque a lei e os profetas duraram até João. Desde já vivemos na graça do Senhor, libertos estamos da lei, porque não cumprimos mais a lei, porque o fim da lei é Cristo. Cristo morrendo na cruz, ele disse: está consumado. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e o acesso a Deus foi aberto, e Jesus inaugurou o verdadeiro santuário, o santuário celeste, porque existe uma aliança superior, a aliança do Antigo Testamento. É bem verdade que Deus orientou Moisés naquele deserto a construir um tabernáculo móvel, aonde a presença de Deus estava naquele lugar. Também, mais na frente, o próprio Salomão, filho de Davi, edificou o templo em Jerusalém, e Deus habitava através da sua presença naquele templo. Mas hoje em dia, com a ressurreição de Cristo, ele inaugurou no céu uma aliança superior, um tabernáculo não feito por mão de homens, um santuário eterno, porque tudo do Antigo Testamento foi transitório, tudo se passou, tudo se encerrou em Cristo, porque nós vivemos noutra dimensão, numa dimensão espiritual. É bem verdade que a aliança do Antigo Testamento foi algo transitório, era figura do santuário celeste, que é sublime, que é excelente, e Cristo vive exercendo no céu a intercessão por toda a igreja, por todo o seu povo, porque a igreja de Cristo somos nós somos templos e morada do Espírito Santo. Mas vamos ver o que é que diz a Bíblia. À luz da Bíblia, baseado no texto que se encontra aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18 e diante, diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabe vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos, posto foste comprado por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É bem verdade que a Bíblia está recheada de diversos versículos que falam. Atos dos Apóstolos diz assim, Atos capítulo 7, versículo 48: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, como diz o profeta. Também no mesmo livro de Atos, no capítulo 17, versículo 24, diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, de todo o universo, não habita em templo feito por mão de homens. Mas a cultura tem sido manipulada durante a história, desde o concílio de Nicéia,
desde o concílio papal, onde os papas introduziram a política dentro da religião, onde induzia os feudais, os nobres, os ricos da época a doarem dádivas, dinheiro, as suas riquezas para a igreja. E assim criou esse sistema religioso corrompido e chegou até os dias de hoje, até onde o cristianismo, aonde o próprio evangelho se corrompeu pela ganância dos homens, porque os homens ensinam hoje, esses líderes, esses falsos pastores, esses falsos apóstolos, esses falsos líderes religiosos, ensinam hoje que nós temos que dar a 10ª parte do dízimo, das ofertas. E se nós não dermos, somos ladrões, estamos roubando a Deus. Não sabe eles, aleluia, que nós que somos o templo de Deus e morada do Espírito Santo. É isso que a Bíblia ensina, mas ele não ensina isso a você porque ele está lhe enganando, ele está se usufruindo. Por isso que existem tantos pastores ricos, bilionários, à custa do povo, com esse ensinamento errôneo aí. Mas a verdadeira palavra, à luz da Bíblia, ensina que nós devemos ajudar os necessitados. O nosso dízimo e as nossas ofertas é para ajudar aquelas pessoas que estão desabrigadas, os órfãos, as viúvas, os necessitados, porque se não houver amor ao próximo, não adianta nada, irmão. Se nós não nos amarmos, não cuidarmos uns dos outros, nós somos pior do que os fiéis, do que os infiéis. Por quê? Se o amor é a suprema essência de Deus, então se eu não amo meu semelhante, não ajudo ele, não adianta, irmão, eu estar dentro de um templo majestoso, numa liderança de uma igreja, ensinando, pregando, se eu não cumpro um dos maiores mandamentos do Senhor, que é amar, que é cuidar, que é zelar pelo seu povo. Hoje em dia, nós vemos essa distorção no Evangelho, aonde cada dia mais é instruído um falso ensino, aonde se pede, só se pede, só se pede. Nós vemos aí nas emissoras de televisões esses programas falso evangelho, que vive somente pedindo. As pessoas só falam em dinheiro, só falam na falsa prosperidade, e assim atraindo as pessoas para que eles cada dia mais se enriqueçam, porque a verdadeira palavra eles não ensinam, eles não pregam, porque nós sabemos bem que a Bíblia Sagrada mostra que nós somos o templo e morada de Deus. A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. E o que significa isso? Se Deus habita em nós, então o nosso corpo é santo, é um santuário perfeito a Deus. Nós temos que ter cuidado, aleluia, para não pecar contra o nosso próprio corpo, que é morada do Espírito Santo. Esse é o cuidado que o cristão deve ter. O santuário verdadeiro somos nós. Deus habita dentro de nós. Eu bem sei que na antiga aliança o Senhor vinha sentado na asa de um querubim. A glória do Senhor vinha em forma de uma nuvem e enchia o templo. E a sua presença naquele lugar curava, operava maravilha. Mas hoje em dia eu descobri uma coisa. Deus usa só um único veículo aqui na terra. Eu e você. Eu e você somos um veículo onde Deus habita, onde Deus anda dentro de nós. Porque onde eu e você estiver, Deus estará conosco. Aquele templo lá, edificado por mão de homens, feito de pedra, sem eu e sem você, ele não é nada. Porque ali só passa a habitar o Espírito Santo de Deus quando 2 ou 3, em espírito e em verdade, passa a adorar a Deus, Deus se faz presente. Mas não é assim que os líderes religiosos ensinam. Eles ensinam que nós temos que manter o templo, nós temos que doar a 10ª parte. E é bem verdade que na antiga aliança Deus estabeleceu isso para Israel, para as 12 tribos de Israel, porque os levitas ficaram responsáveis pelo serviço do templo. E as demais tribos, as 11 tribos de Israel, receberam herança na terra, e eles plantavam e colhiam do fruto da terra. E de cada tribo era exigida a 10ª parte para doar para os levitas, para aqueles que tomavam conta do serviço do Senhor na antiga aliança. Isso foi uma ordenança para Israel. Malaquias 13:10 é uma ordenança para os levitas, os sacerdotes de Israel, para que o povo, as tribos, sustentasse a
tribo de Israel. Aleluia, está entendendo? Porque o Senhor é quem era a provisão de Israel. Eles trabalhavam ao serviço da casa. Mas hoje em dia, essa falsa religião aí, que ensina que nós temos que manter o templo, se esquecendo do principal, que é a caridade fraternal, a caridade cristã, o amor fraternal, a união, onde se esquece esses líderes, esses ladrões, vestidos de ovelhas, são lobos devoradores, que se intitula apóstolo, se intitula pastores, esses mercenários que vêm corrompendo você, roubando, extorquindo vocês e usando a Bíblia para te ameaçar. Esses camaradas são os verdadeiros falsos pastores, os anticristos, estão tudo sendo instruídos e usados pelo próprio Satanás, porque a Bíblia não oprime ninguém. Você tem que fazer por amor. Ajude as pessoas, ajude o necessitado. Pegue a sua 10ª parte e ajude uma pessoa que está passando necessidade, um vizinho, um mendigo, ou alguém que esteja precisando. Fazendo assim, tu darás o maior dízimo para Deus, porque Jesus citou uma vez que uma pobre viúva deu uma moedinha no templo e disse que aquela viúva deu mais do que todos aqueles que subajavam, que tinham bastante dinheiro e dava do que sobrava. A mulher deu a única moedinha que tinha. Isso simboliza, irmão, é que a gente deve dar o melhor da gente. Não é quantidade não, é o melhor da gente. Nós temos que fazer o melhor. E o que é o melhor para Deus? Será que é manter uma instituição, uma empresa chamada igreja? Hoje em dia igreja é uma empresa, é um meio de vida. Porque se acabasse o dinheiro, fecharia a maioria das religiões, a maioria das igrejas se fecharia, porque a igreja é baseada em dinheiro, em ambição. Mas a igreja de Cristo não, porque nós somos a igreja de Cristo. Quando Paulo andou no mundo, as igrejas que Paulo edificou não foi templos não. Paulo não se usufruía do dia, não. Paulo trabalhava de dia e comia de noite e operava a obras e maravilhas, expandiu o evangelho para os 4 cantos da Ásia Maior, Ásia Menor, pregou o evangelho a todo mundo e trabalhava. E Paulo não edificou templos, Paulo ganhou almas, porque as almas, as pessoas, é que é a verdadeira igreja. Deus vem buscar a sua igreja, o seu povo, não é templo feito por mão de homem. Então, nós vemos hoje, desses falsos líderes religiosos, um verdadeiro engano, uma verdadeira confusão, onde eles só pensam em dinheiro, extorquir dinheiro e pedir dinheiro a você e a mim. Então saia desse sistema religioso, saia desse engano, saia desse erro e seja um verdadeiro cristão. À luz da Bíblia, comece a buscar na Bíblia as respostas. Eu apenas estou gravando esse canal, esse vídeo, para te alertar desse falso ensino, do perigo da falsa religião. Mas a Bíblia está aqui. À luz da Bíblia você pode encontrar a resposta. Basta você buscar. Eu sou o presbítero Paulo Sena e através desse canal eu peço que você busque cada dia mais o conhecimento da verdade. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa te libertar desses sistemas religiosos. E que mais uma vez eu te peço, se inscreve no canal, dá um like, ative o sininho e compartilhe com toda a sua família. Que Deus te abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre a tua vida, desde agora, para todo sempre. Amém.